Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus e agradecê-lo pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Nesse tempo, a primeira vez, estivemos ministrando nesta congregação quando ainda era ponto de culto. Depois ministramos no salão alugado na época do pastor Jandir, e hoje retornar aqui para nós é uma alegria. Eu confesso que falar o nome dos companheiros que estão aqui é impossível para nós, e seria muito difícil, mas eu louvo a Deus pela vida de todos, e faço menção do pastor Gideone, está conhecendo, Silvana, né? Deus conceda paz, alegria e saúde para continuar o trabalho do Senhor. Agradeço nosso companheiro presbítero Moemir por nos convidar e nos confiar essa tão preciosa oportunidade. Salmo 37. Eu confesso que o meu coração, desde o dia que eu confirmei de estar aqui, era para falar sobre gratidão. Mas desde a primeira vez que eu orei ao Senhor a respeito desse trabalho, Deus me deu uma palavra específica para essa noite e eu quero compartilhar. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Salmo 37, verso 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Irmãos, pode se assentar. Eu quero fazer espelho de três palavras, três palavrinhas simples que se encontram nos três versículos, que é a palavra confia, deleita e entrega. Confia, deleita e entrega. Vocês podem repetir isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Confia, deleita e entrega. Maravilha, não preciso nem repetir, um coral maravilhoso disso. Meus irmãos, eu quero vos falar esta noite, segundo a direção que o Espírito Santo de Deus nos colocou para falar, a respeito de estabilidade espiritual. Eu sei que nós estamos em um trabalho de aniversário e era muito propício falar sobre gratidão, mas eu também não posso temar com o Espírito Santo aquilo que Ele quer. Então eu quero vos falar sobre estabilidade espiritual. O que é a estabilidade espiritual? A palavra estabilidade significa ausência de oscilação. Estabilidade quer dizer firmeza, equilíbrio. Estabilidade traz a ideia de algo que está firmado e não pode se mover. A ideia de estabilidade é a ideia de algo que está fixado, que está travado, que está anexado e que não pode se remover. Quando nós olhamos para o Salmo 125 e o verso 1, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A ideia de não se abalar e permanecer para sempre é estabilidade. A estabilidade é exatamente isso, a ideia de estar firmado, estar fixado, estar equilibrado e não cair, não oscilar, não se abalar. E quando eu falo sobre estabilidade espiritual, eu estou falando sobre a vida espiritual. Ela está fixada, ela está equilibrada, ela está em momento de fixação. Quando eu falo de estabilidade espiritual, eu estou falando de uma vida espiritual que ela não oscila, que ela não se balança,
que ela não fica de um lado para o outro, mas que ela está fixa, que ela está firme, que ela está equilibrada, que ela não oscila de um lado para o outro. Estabilidade espiritual é você estar espiritualmente firmado, fixado, e não ser uma pessoa oscilante. Ser estável espiritualmente é você estar firme, é você estar firmado e não se mover do seu lugar. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, ele fala sobre o perigo da falta de estabilidade. E ele diz no versículo 15 e o versículo 16 da segunda carta, capítulo 3, que há pontos na carta do apóstolo Paulo que são difíceis de entender. E ele vai dizer que os indoutos e inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Quando ele fala que há distorção nas escrituras, ele diz que essa distorção ela ocorre por parte de dois grupos: o grupo dos indoutos e o grupo dos inconstantes. Quem são os indoutos? Os sem entendimento, os sem conhecimento, aqueles que não têm informação, aqueles que diz Oséias no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, que é destruído por faltar o conhecimento. Esses são os indoutos. E quem são os inconstantes? É aqueles que não têm estabilidade espiritual, é aqueles que não têm firmeza, é aqueles que ficam oscilando na sua fé, na sua caminhada, e não conseguem se estagnar, não conseguem se firmar, não conseguem se estruturar, e está sempre de um lado para o outro na oscilação, está sempre de um lado para o outro na dúvida. Uma hora está levantando, outra hora está caindo, uma hora está indo para frente, outra hora está indo para trás, uma hora está proferindo palavras de ânimo, outra hora está encaminhando o povo a retroceder, uma hora está dizendo palavras de um cristão e outra hora está falando palavras de alguém que já se apostatou, que já se estabilizou fora do Evangelho. Então a estabilidade espiritual é essa firmeza, é essa fixação, é esse equilíbrio espiritual. E é sobre isso que eu quero vos falar rapidamente esta noite. Temos exemplo nas escrituras sagradas de pessoas que não tinham estabilidades espirituais, e por falta de estabilidade espiritual elas eram levadas facilmente, elas eram levadas para sair do plano, para sair do projeto, para sair da vontade do Senhor. Exemplo disso, nós temos a nação de Israel. Quando a Bíblia Sagrada nos revela em Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao versículo 21, que Israel saiu do Egito por mãos poderosas e braços estendidos do Senhor. No capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21, Moisés e Miriam cantam louvores ao Senhor. Moisés e Miriam, junto com Israel, nas bordas do Mar Vermelho, após ter atravessado em terra seca, eles cantam hino de adoração. Miriam pega o tamborim e bate o tamborim e se alegra, canta e dança na presença do Senhor. É um momento de festa, é um momento de alegria. O povo está alvoroçado, o povo está feliz, o povo está contente, o povo está animado. Mas diz o texto no versículo 22, no versículo 23, que Moisés os tira da beira do Mar Vermelho, caminha 3 dias pelo deserto de Sur. Depois de 3 dias caminhando pelo deserto de Sur, diz o texto que o povo chegou até Mara, e diz o texto que em Mara não havia água doce para o povo beber. As águas de Mara eram amargas, e quando eles chegam em Mara, que a água é amarga, 3 dias depois de ter cantado a vitória nas beiras do Mar Vermelho, diz o versículo 24 de Êxodo capítulo 15, que o povo murmurou contra o Senhor, dizendo: o que nós vamos beber? Veja que 3 dias atrás o povo está cantando vitória. 3 dias atrás Moisés, Miriam e Israel está dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Derrotou o exército inimigo, abriu o Mar Vermelho para nós passar, deu vitória sobre todos os nossos inimigos, envergonhou o Faraó com o seu exército. 3 dias atrás cantam a vitória, 3 dias depois estão murmurando contra Deus sem saber o que fazer. Isso é desestabilidade espiritual, é oscilação espiritual. 3 dias atrás estão fortes, 3 dias depois estão decaídos em murmuração. Outro exemplo clássico que nós temos dessa desestabilidade em Israel, nós encontramos no capítulo 32 do Êxodo. O capítulo de número 19, verso 1, diz que 3 meses depois que saíram do Egito, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Versículo 18
e Deus de cima do monte falava com Moisés, e Moisés falava com Deus, e Deus respondia, e todo o povo estava vendo, a ponto de no versículo 19 eles olharam para Moisés e dizer: fala tu com Deus e nós não vamos falar, senão nós vamos morrer, porque tamanha era a glória, tamanha era o esplendor da glória de Deus. Moisés pega, capítulo 24 do livro de Êxodo, versículo de número 9, Moisés toma Arão, seu irmão, pega Nadab e Abiú, e os leva na presença do Senhor, e diz o texto de Êxodo, capítulo de número 24, e o versículo de número 10 e 11, diz que Deus apareceu para eles, para Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões de Israel. Deus apareceu para eles, eles viram a glória de Deus, e diz o texto que debaixo dos pés de Deus estava como que um firmamento feito de pedra de safira, um pavimento, e a sua glória era como a glória do céu aberto. E eles viram, diz o texto, que eles viram a glória de Deus, se assentaram e comeram na presença do Senhor. Só que passou 40 dias depois que eles viram a glória de Deus, e depois de Israel ter visto a glória de Deus no Sinai, diz o texto de Êxodo, capítulo 32, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que o povo chegou para Arão e diz: Arão, nós não sabemos o que deu com Moisés, faz para nós um Deus para que nós possamos servir. Arão olhou para eles e disse: tira os atavios, as joias, os brincos que vocês têm na orelha e traz para mim. Tiraram, levaram para Arão. Arão trabalhou com o rio, derreteu o ouro e fez um bezerro de fundição, e diz: aí está o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. E diz a Bíblia que Arão, olhando para aquilo, levantou um altar, fez um altar, e diz: amanhã nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Isso é desestabilidade. Tem 40 dias que viram a glória de Deus, tem 40 dias que Deus se manifestou, tem 40 dias que Deus mostrou para Arão, que Deus mostrou para Abiú, que Deus mostrou para Abiú, para Nadab, para 70 anciões a sua glória. Tem poucos dias que Deus no Monte Sinai fez o monte tremer à vista do povo, mas o povo agora não sabe a quem servir, o povo agora não sabe a quem adorar, o povo agora não sabe para que lado ir, o povo agora não sabe na onde acreditar, o povo está perdido, está oscilante e está até se prostrando perante o bezerro de ouro de fundição. Sabe o que é isso? Desestabilidade espiritual. Isso é uma realidade presente na atualidade. Muitas pessoas não têm estabilidade espiritual, ainda que venha a glória de Deus, ainda que ouve a voz do Senhor, ainda que sente a sua presença, um dia está firme, outro dia está querendo desviar, um dia está animado, outro dia quer jogar tudo para fora, um dia quer fazer a obra, outro dia quer abandonar o ministério, um dia quer caminhar para frente, outro dia quer retroceder para trás. Desestabilidade espiritual. Mas Deus essa noite me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus quer que você tenha estabilidade espiritual, assim como são os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim Deus quer que você tenha estabilidade espiritual e tenha os pés firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um exemplo de estabilidade espiritual era Jó. Jó, homem rico, poderoso, grande. Capítulo 1 de Jó, chegaram para Jó e disseram: tomaram tudo que é seu, levaram tudo embora. De repente o mensageiro chegou e falou assim: além de levar tudo embora, seus filhos acabaram de morrer. Quando Jó escutou aquilo, de Jó capítulo 1, versículo de número 20, e Jó se colocou de pé, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se jogou em terra, e no versículo 21 ele diz: no eu saí do ventre da minha mãe, é no que eu tornarei para lá. O Senhor Deus me deu e o Senhor pegou. Bendito seja o nome do Senhor. Estabilidade espiritual. No meio da prova, Jó capítulo 17 diz que o mau hálito de Jó era tão grande por causa da enfermidade que nem a esposa queria falar com ele. E aí Jó chegou no capítulo 19, versículo 23, no meio de toda a prova, todo emaranhado, ele diz: eu queria que as minhas palavras fossem escritas em um livro, e que a cravassem na rocha com pedra, com ferro, a cravasse com ferro e com chumbo em uma rocha. Parece que eu vejo alguém olhando para Jó e dizendo: mas para quê? Uma vida de humilhação, de sofrimento, decepção e dor. Mas a fé de Jó, sua estabilidade espiritual não estava abalada. Ele diz em Jó capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Versículo 26 ele diz: e eu ainda verei
é você passar pela fornalha e não se embaraçar, é você passar pela luta e não desanimar. Estabilidade espiritual é você estar pronto para o que vem e vier. Você não nega o teu Deus, não nega a tua fé, não nega o teu Cristo. Você sabe que o teu Deus é fiel na tua vida. Exemplo de estabilidade, o apóstolo Paulo e Timóteo, ou Paulo e Silas, chega na cidade de Filipos para pregar o Evangelho, Atos capítulo 16, apanhar, diz o texto, que bateram em Paulo e Silas, espancaram eles, prenderam eles no pé do tronco, amarraram eles, mas diz o capítulo 16, o verso 25, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que um terremoto entrou dentro do cárcere, rompeu com as portas, estourou tudo, e eles viram o livramento de Deus, porque eles não se desestabilizaram da sua fé. Estavam na cadeia, apanhando, sendo humilhado, mas a sua fé era inabalável no Deus que está no céu. Estabilidade é espiritual. Se tem algo que estamos precisando na atualidade, chama-se estabilidade espiritual. Nunca se foi tanto quanto é hoje. As pessoas estão oscilantes, as pessoas estão perdidas. Uma hora está indo para um lado, outra hora está indo para o outro. Uma hora está andando uma trilha, outra hora passa para outra trilha. Uma hora está fazendo de um jeito, outra hora está fazendo de outro. É uma oscilação terrível. Você não sabe como isso pode ser. É falta de intimidade com Deus e da presença do Espírito Santo. As pessoas estão acostumando a vir para a igreja e voltar para casa do jeito que vieram. Estão acostumando a fazer presença na igreja como se fosse uma empresa onde passa um cartão de entrada e de saída. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer uma igreja fortalecida pelo poder e pela graça do Espírito Santo. O Salmo 37 é um salmo de aconselhamento contra essa questão da oscilação espiritual. Por duas vezes o Salmo 137 diz: não te irrites, verso 1 e o verso 7. Verso 1 ele diz: não se irrita contra os malfeitores. Verso 7 ele diz: não se irrita por causa da prosperidade dos outros. O Salmo 37 é um salmo onde o salmista vai aconselhar o povo a não desfalecer, a não desanimar, a não destabilizar por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das adversidades, por causa das afrontas, por causa dos problemas que eles passaram. E existem 3 passos práticos para se estabilizar espiritualmente. Olhe para mim que eu estou terminando. Quando eu falo de estabilidade espiritual, é algo muito bom, mas você me pergunta como alcançar a estabilidade espiritual, como se tornar estável espiritualmente. E o salmista dá 3 passos práticos para nós. Primeiro, ele diz: confia no Senhor. A primeira coisa que precisamos para sermos estáveis espiritualmente é ter confiança em Deus. Ter confiança é acreditar, é depositar confiança. Ter confiança é não duvidar. Ter confiança é ter fé. A primeira coisa que precisamos para não ser oscilante na fé é acreditarmos de corpo, alma e espírito no Deus que nós servimos. Uma das maiores causas que faz as pessoas oscilar é porque não acreditam mais no poder de Deus. Não acredita que Deus pode curar, não acredita que Deus pode falar, não acredita que Deus pode revelar, não acredita que Deus pode abrir porta, não acredita que Deus pode restaurar o casamento. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você ser um crente estável espiritualmente, que não fica de um lado para outro oscilante, você tem que crer no Deus que você serve e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
confiar no Senhor, confiar que Deus pode curar a enfermidade, confiar que Deus pode abrir a porta que está fechada, confiar que Deus pode virar o cativeiro que está ruim, confiar. As pessoas precisam confiar, oscilam para lá e para cá e não cisam, porque tem dúvida no coração, porque não consegue acreditar, irmão. Acredita, o teu Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Se ele tiver que levantar paralítico, vai levantar. Se tiver cego e precisar, vai enxergar. O nosso Deus não muda, ele ainda é o mesmo e será para sempre. Sabe por que milagres não acontecem? As pessoas dobram o joelho, mas não acreditam. Ora da boca para fora, diz que quer milagre, que quer isso, mas não é capaz de crer. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, verso 20: crede no Senhor e estará seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei. A igreja não pode ficar duvidando e oscilante, não. A igreja tem que crer, porque Deus faz, Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo, e ninguém vai impedir Deus operar. Para não vivermos oscilantes, temos que acreditar. Versículo de número 4, o salmista diz: deleita-te também no Senhor. O segundo passo para nós ter estabilidade espiritual, irmão, é se deleitar no Senhor. Eliseu, o que é deleitar? Deleitar é ter prazer, deleitar é ter gozo, deleitar é sentir alegria. O maior problema de muitas pessoas é que eles não têm mais prazer na presença de Deus. Eles não deleitar é sentir alegria, é sentir prazer. Êxodo capítulo 33, verso 15: Moisés conhecia a presença de Deus. Ele disse: a tua presença não foi conosco, não nos faça sair daqui deste lugar. Salmo 122, verso 1 está escrito: eu me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Salmo 84, verso 10 está escrito: vale mais um dia nos atos da tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Deleitar no Senhor é sentir prazer na presença dEle, é sentir gozo na alma na presença dEle. Nós precisamos sentir prazer quando estamos no santuário. Nós não temos que vir para a igreja por obrigação, para preencher espaço, para não ser chamado a atenção, não. Temos que vir aqui com alegria, com prazer. Temos que entrar pelos seus olhos com cântico. Salmo 100, verso 2: servir ao Senhor com alegria. Salmo 27, verso 4, o salmista escreveu dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na tua casa, para me aprender do seu templo e ver a sua formosura. É prazer, é deleitar na presença de Deus, é ter alegria na igreja. Salmo 42, verso 1 e 2 está escrito: assim como a corça brama pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Verso 2 ele diz: a minha alma tem sede do Deus Filho. Quando é que eu entrarei na sua presença? O povo tem que sentir prazer, tem que sentir alegria. O que está enfraquecendo a igreja da atualidade é que as pessoas não têm tempo para Deus, vem para cá com pressa, com agonia. É uma agonia pelo telefone, é um lugar para ir depois do culto. Irmãos, quando entrar na presença de Deus, tem que deleitar, tem que sentir prazer, tem que sentir alegria, tem que aproveitar a glória, tem que aproveitar o poder, tem que aproveitar que Deus está na casa e saciar a sede espiritual. Aleluia. Quantos querem adorar ao Senhor nessa noite? Levante a sua mão. Levante a sua mão ao céu e estenda a Deus a tua adoração nesta noite. Deleita-te na presença do Senhor. O crente que deleita na presença do Senhor, ele não é oscilante, ele não fica de um lado para o outro, ele não fica por aí de qualquer jeito, não. O crente que deleita na presença do Senhor, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar, nesta noite. Deus manda dizer para alguém nessa noite: deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Você que há muito tempo não se deleita mais, não se alegra
Aleluia. A causa da desestabilidade espiritual. Mantém todo retiro, todo anteria. Oh, estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo descendo sobre este lugar aqui essa noite. Deleita-te no Senhor nesta noite. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Deixa tua alma glorificar a Deus com liberdade nessa noite. Deixa tua alma glorificar a Deus com liberdade nessa noite. As pessoas andam oscilantes porque não deleitam no Senhor. E aí, irmão Cícero, porque não deleita, não tem prazer. Para trazer para a igreja tem que criar estratégia, tem que criar meios, artifício, mecanismo, tem que fazer cartaz até para culto de ensino. Antigamente cartaz era só para congresso, hoje até culto de ensino tem que ter, para tentar incentivar, para tentar trazer. Não, a igreja tem que se deleitar, tem que ter prazer. É com cartaz, vai ser cartaz, pregador de fora, pregador da casa. Isso não vai mudar em nada. Quem deleita no Senhor, quando ele chega no culto, ele já chega glorificando e adorando, porque o prazer dele é a presença de Deus. Terceiro passo para não ser oscilante espiritual está no versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar o caminho ao Senhor? É entregar nas mãos dele e confiar no que ele vai fazer. É você deixar Deus tomar a direção da sua vida. É você deixar Deus tomar a direção da tua casa. Entregar o caminho ao Senhor é colocar na mão dele e confiar. É aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como é feita no céu. É isso que é entregar a vontade do Senhor. O anjo Gabriel desceu em Nazaré, visitou uma jovem por nome de Maria e disse para ela: você vai ficar gestante do menino, será Jesus. Quando ela ouve aquilo, ela sabia que seria difícil para ela, visto que ela era uma jovem virgem. Mas ela preferiu entregar na mão do Senhor, entregar a confiança. Lucas capítulo 1, verso 38, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela está dizendo: eu vou entregar nas tuas mãos. Eu sei que será difícil, eu sei que será pesado, mas eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou depositar nas suas mãos. Entregar o caminho ao Senhor é você deixar Ele fazer do jeito que Ele quer fazer. É você acreditar que Ele tem o melhor para você. Não é você não querer ensinar Deus a trabalhar. É você não querer ditar para Deus as regras como tem que ser. É você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Deus disse em Jeremias capítulo 29, verso 11: os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, vocês não sabem. Não é pensamento de mal, mas pensamento bom para dar a vocês o bem que vocês querem chegar, o fim que vocês desejam. Deus está dizendo: os meus pensamentos a respeito de vós é bom, ainda que você não entende, mas é bom. Entrega nas minhas mãos e deixa eu direcionar. Mas a direção de Deus tem hora que para nós é estranha. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, Isaías profetizou dizendo: eis que os vossos caminhos não são os meus caminhos, e nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: você não entende, é porque eu trabalho diferente. Você não compreende, é porque eu não faço do seu jeito. Mas entrega na minha mão, confia e coloca na mão do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, verso 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se você acreditar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, você não tem por que reclamar, por que questionar. É só você entregar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. Eu termino agora. Eu quero dizer para você, irmão, não fique oscilante de um lado para o outro. Não fique perambulante de um lado para o outro. Mas confia no Senhor. Deleita-te na presença dEle. Entrega todo o caminho, tudo na mão dEle. E deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus guiar o teu ministério.
Deixa Deus guiar a tua família. Deixa Deus guiar a tua casa. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E dentro da vontade de Deus tudo vai dar certo. E você vai saber aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, amém.